Neste vídeo vou partilhar com vocês uma conversa muito importante. Se tu estás envolvido com negócios de alguma forma, ou porque és empreendedor, ou porque és gestor ou líder dentro de uma organização, porque trabalhas com recursos humanos, de certeza que tu reconheces que um dos grandes problemas no crescimento e no desenvolvimento de qualquer empresa é o talento, seja na atração do talento certo, seja na retenção do talento certo que já existe dentro da organização. E aquilo que mais contribui proativamente para a resolução desse problema é o Employer Branding. Eu vou agora conversar com a Andrea Reis, que é a responsável de Employer Branding da Mercedes-Benz.io, que é a empresa do grupo Mercedes que trabalha inovação, desenvolvimento de software e etc. Exatamente para vos passar insights sobre a importância do Employer Branding, qual é que é o impacto que ele pode ter, alguns conselhos base de como arrancar ou melhorar esta componente e perceber de que forma é que vocês conseguem atrair e reter melhor talento. Esta conversa vai ser publicada a seguir completamente sem cortes e sem filtros. Tudo o que nós falamos vocês vão ouvir. Para quem não sabe, meu nome é Pedro Oliveira, sou cofundador e CEO da Appear e da Join, sendo que a Join é uma consultora de Employer Branding. Aquilo que nós fazemos é garantir que conseguimos resolver a dor da atração e da retenção de talento para empresas que precisam disso para dar o passo para o nível seguinte. Portanto, mais uma vez, esta é uma conversa só sobre Employer Branding, sem cortes, sem filtros. Espero que seja útil. Até já. Andrea, obrigado por ter juntado aqui esta conversa comigo. Eu tive a oportunidade de te conhecer para aí há 2 semanas e nós acabámos por ficar 1 hora mais ou menos a falar só entusiasticamente de Employer Branding. E isso é, não digo raro, mas pouco comum de encontrar em Portugal, porque isto não é, o Employer Branding não é uma cena muito popularizada hoje, não é? Nós conseguimos entender, ou qualquer pessoa consegue entender a importância da cultura, da retenção de talento, da atração de talento para uma empresa, mas se calhar não estão tão familiarizados com o conceito de Employer Branding, o que é que isto é, como é que isto influencia, etc. E era um bocadinho por aí que eu achei que eras a pessoa ideal para fazer aqui esta conversa comigo, era um bocadinho por aí que eu queria ir, quero contextualizar à malta como é que nós usamos o Employer Branding para resolver este problema tão grande que existe hoje nas empresas, que é a atração e retenção de talento. Portanto, André, se te quiseres apresentar, perfeito, e depois arrancamos. Pronto, então olha, antes de mais, obrigada também pelo convite. Tal como disse também na nossa última conversa, sou um bocadinho geek de Employer Branding, então pronto, quando começo a falar fico muito entusiasmada e acabou. Mas sim, então para me apresentar, sou a Andreia, faço comunicação interna e Employer Branding na Mercedes-Benz.io em Lisboa e já faço parte da empresa há cerca de 2 anos e meio. E antes disso, pronto, estive a viver e a trabalhar em Amsterdão, que foi lá que comecei a minha jornada neste tópico de Employer Branding há cerca de uns 6 anos, talvez. Portanto, sim, então pronto, já passei assim por algumas empresas e consegui, pronto, ganhar um bocadinho de experiência e de diferentes maneiras de ver Employer Branding através disso. Mas isso é bem interessante tu teres entrado em Employer Branding há 6 anos, porque tu deves ser OG a nível mundial. Sei Não, lá, acho que Employer não. Branding não é uma cena que... Atenção, já existe Employer Branding há muito tempo. Mas estou a dizer no nível de consciência mais generalizado entre as empresas, para ter pessoas responsáveis internamente por isso, não é assim tão comum há 6 anos isso existir, por exemplo. Como é que isso aconteceu? Como é que entraste no mundo do Employer Branding? Eu gosto de dizer que a maneira como eu entrei foi um bocadinho estranho, mas por acaso faz todo o sentido. Eu estudei design gráfico, e entretanto, depois no meu primeiro trabalho foi um misto entre marketing e design. Depois eu fui para trabalhar por uma empresa que era, pronto, era tipo uma empresa de recrutamento, tínhamos uma página, promovíamos as outras empresas com quem trabalhávamos e foi a partir daí que comecei a ouvir o termo Employer Branding. E não foi um conceito que se falava muito, era apenas isto é Employer Branding. Ouvia-se assim uma vez, ouvia-se, pronto, assim uma vez por outra, mas era muito marketing associado a recrutamento, era mais isso. Depois, quando me mudei para Amsterdão em 2017, fui para o departamento de marketing, portanto quis-me especializar mais em marketing e aí é que surgiu uma vaga para marketing em recrutamento, ou pronto, em HR.
E como eu já tinha esta vertente de ter trabalhado pronto, nesta empresa, já tinha uma abordagem ao marketing mais associada à atração de talento e marketing à empresa em si e não a produtos ou serviços. E então, pronto, foi aí que comecei mesmo a ouvir falar mais do conceito de employer branding. Depois também fiz uma certificação em employer branding. E a partir daí acho que tem crescido muito. Eu também concordo contigo, ou seja, employer branding já existe há algum tempo, acho que o termo até foi cunhado em 2011 ou perto disso, mas não ficou assim tão forte. E agora com o Covid e com aqueles A anos que não necessidade. existiram, exato, surgiu esta necessidade e eu sinto que o termo cresceu ainda mais, explodiu completamente. Ok. Então acho que está na altura perfeita de nós explicarmos ou passarmos a nossa visão do que é o employer branding. Neste caso a tua. A minha visão. Então, para já gosto de referir isso, porque eu acho que cada um de nós tem um conceito diferente do que é employer branding. A employer branding é uma coisa muito abrangente e que se calhar todos olhamos de maneira diferente. Para mim, employer branding é a percepção de uma empresa enquanto excelente sítio para trabalhar em várias vertentes, ou seja, eu acho que muitas vezes nós ouvimos falar de employer branding direcionado para atração, só atração de talento. A meu ver, employer branding é esta questão da percepção da empresa enquanto excelente sítio para trabalhar na mente dos nossos candidatos, portanto a parte da atração, mas também na mente dos nossos colaboradores, também na mente dos nossos clientes e parceiros com quem trabalhamos, porque tudo isto tem impacto também na empresa. Portanto, assim, de uma maneira muito sumária, é assim que vejo Então, e employer branding. como é que isto se materializa? Ou seja, ok, eu sou uma empresa e começo a entender que a grande barreira de eu crescer 3, 4, 5 vezes mais não é vender, é ter talento e não só conseguir reter mais talento e o talento certo, mas atrair mais talento certo. Eu percebo que tenho essa necessidade, ouço o termo employer branding, mas como é que isto se materializa para resolver este problema? Eu acho que é importante referir uma coisa que quando o termo de employer branding começou a ser muito usado, mas isto é um sentimento que eu tenho, não quer dizer que seja algo que estava efetivamente a acontecer, mas aquilo que eu senti era que muitas empresas se viraram para o employer branding como a resolução de todos os problemas de atração, que a meu ver não é bem assim. Eu acho é que employer branding é importante, como tu referiste também muito bem no início, também retenção e atração, portanto, eu acho que employer branding é muito importante em três pilares. Atração, que é a parte externa de employer branding, e depois a parte interna, que é retenção e engagement. Para se aplicar o employer branding, a maneira aquilo que eu digo sempre é, não se deve começar por fora, não se deve começar com a parte externa, deve-se começar com a parte interna. Eu acho que é como aquele ditado que é apanha-se mais depressa o mentiroso que o coxo. E com o employer branding é muito assim. Se nós comunicarmos ou promovermos a empresa de uma maneira e depois o pessoal entra e vê que não é assim de todo, employer branding não está a resolver nenhum problema, muito pelo contrário, No está a fundo, criar. está a criar um problema maior. Né? Exato. E é fácil de entender porquê, porque é muito facilmente as pessoas ou as empresas tomam a decisão de seguir o politicamente correto ou o que parece bem e não seguir a essência da empresa enquanto empregadora e aquilo que é a employee experience, aquilo que é o dia-a-dia na empresa, aquilo que é, lá está, a essência e os valores da empresa. E se eu sou uma empresa que no dia-a-dia valoriza A e comunico A para os meus colaboradores e etc., eu não posso comunicar B só porque parece que vai soar melhor e trazer mais pessoas. Porque o que vai acontecer, e aqui só para traduzir o porquê disto ser um problema maior, é eu vou gastar tempo, dinheiro e recursos humanos no recrutamento dessas pessoas, né? E quanto mais pessoas eu atraio para candidatos, mais peso isso tem para a minha empresa.
Portanto, eu não conheço nenhum departamento de recursos humanos ou nenhum talent acquisition specialist que prefira ter 1000 candidaturas que são palha do que ter só 50 que são boas, né? Porque é muito mais trabalho para o resultado ser talvez até pior. E o que estamos a fazer aí é gastar tempo, dinheiro e recursos humanos a trazer novos candidatos e tudo o que isso implica, a escolher candidatos e a optar depois por um, formá-lo até ao ponto de ele estar no ponto repousado, né? Para depois contribuir para a empresa, para nesse momento ele ir-se embora. Porque ele veio a achar que ia estar numa empresa de tipo B e afinal somos tipo A. E isso é um problema muito maior porque custou tempo, dinheiro e recursos, mas porque eu acabei por não resolver o problema que eu tinha, que era eu preciso desta pessoa para este trabalho para crescer. Portanto, eu estou a atrasar o meu crescimento e estou a queimar tempo, recursos e dinheiro. Só para traduzir o porquê disto ser um problema ainda maior. E do porquê Não, eu concordo. da autenticidade e a honestidade, neste caso empresarial, ser tão importante. Mas segue em frente, desculpa. Não, eu concordo totalmente. E é muito isso. Eu acho que employer branding, pronto, indo por partes, a parte de atração, que é uma parte muito externa, eu aí concordo totalmente. É uma questão de promoção da empresa, mas é uma questão de promoção daquilo que existe. Depois, aquilo que eu sinto é que às vezes, como o employer branding é muito associado à parte de atração, e eu sinto que a atração é só tipo a ponta do iceberg, que employer branding é muito visto como só essa questão, só o marketing, só a promoção. Mas não, tipo, olhando para a parte interna, a maneira como eu também vejo o employer branding e olhando também para engagement e para, agora estou a falar em inglês, desculpa, pronto, engajamento e retenção. Não, mantém em Um, inglês. tenho inglês, né? Também acho. Passa também muito pela questão, ou seja, aqui é promoção interna também do que a empresa é, mas também a criação e a construção da cultura dentro da empresa também e de iniciativas que irão desenvolver essa cultura. E para isso passa por todo o mapeamento de todo pronto, o que se diz o employee life cycle. E acho que a questão, aquilo que tu estavas a dizer, da questão da atração, se estamos a atrair as pessoas que queremos ter na nossa empresa e depois elas chegam e pronto, quase batem contra uma parede porque veem que não foi aquilo que lhes foi prometido. Toda esta questão do mapeamento, precisamente na parte da experiência do candidato, portanto, a candidate experience, é crítico exatamente por isso, ou seja, de uma parte externa, por assim dizer, é para perceber qual é a experiência que nós estamos a dar aos candidatos, qual é a experiência que nós queremos dar aos candidatos, porque isso também é importante. Nós já ouvimos falar muito de os melhores candidatos, a melhor experiência. Nenhuma empresa tem o mesmo estilo ou tem a mesma necessidade. Eu acho que a experiência tem de seguir essa necessidade, não tem de ser igual. E é ok que não seja igual. Apenas acho que é importante é que cada empresa perceba qual é a experiência que quer dar e depois que crie as possibilidades para que essa experiência seja dada e que meça essa experiência. E pronto, esta é a parte assim mais, vá por assim dizer, externa da parte de atração e de candidate experience. Mas depois, por um lado, mais interno, também temos de perceber que é, ouvimos sempre muito falar de queremos os melhores candidatos. Queremos os melhores candidatos ou queremos os candidatos que são certos que fazem sentido para a nossa empresa? Com isto, não quero entrar dentro da questão do cultural fit ou do cultural add. Diversidade é super importante, não é isso que estou a dizer. É mais a questão de que tipo de perfis é que nós estamos à procura, mesmo em termos de experiência, em termos de tipo backgrounds e isso tudo. Que também temos de perceber aquilo que, que estamos à procura e que faz sentido para aquilo que temos para oferecer também. E depois é todo o processo de recrutamento. Estamos a fazer as perguntas certas para fazer esse match. Depois é esta questão ir já por uma questão de diversidade e inclusão. Estamos a fazer, estamos conscientes de bias. Tipo, todas as pessoas, os hiring managers, estão a ter algum training para que a experiência seja consistente ao longo de todo esse processo.
Pronto, para mim, employer branding envolve isto, tudo. Yeah. Depois, claro, iniciativas de engagement e retenção. Yeah. Eu diria que eu acho que estou numa fase que estou mais interessado na retenção do que a atração. Atenção, as duas são igualmente importantes, mas hoje estou mais a obcecar sobre a retenção e engajamento do que na parte da atração. E nisto, eu gostava de saber como é que tu pensas ou executas este mapeamento e este planeamento estratégico dessa retenção. Ou seja, todas as empresas são diferentes, o talento que queremos atrair e que consideramos certo para nós é diferente, a cultura é diferente e por isso a forma como nós trabalhamos essa retenção e esse engagement é diferente também. E eu queria saber como é que tu hoje pensas e executas isto, como é que tu traças este plano de retenção e engajamento. Bem, antes de mais, eu estou contigo. Engagement e retenção para mim é tipo o meu ponto de interesse neste momento. Que é um bocadinho mais subjetivo, não é? É um bocadinho mais fugazi. Tipo, a retenção e cultura é um bocadinho mais pozinho no ar e pouco palpável do que a atração. A atração é muito métrica. Dá para medir com muito mais facilidade. É mais números. A cultura é mais... E retenção é mais fugazi. É difícil por causa Um disso. feeling. Yeah. Yeah, concordo. E acho que é por causa disso que eu gosto tanto. Ou seja, é a questão do desafio, mas também é a questão da importância que é. É tipo, tu referiste isto na nossa conversa anterior, que é, e eu concordo totalmente. Nós passamos a maior parte da nossa vida na empresa. Numa empresa, tipo, metade da nossa vida é passada na escola, a outra metade é passada no trabalho. Eu acho que é importante que consigamos tirar algo de lá e que pelo menos a nossa experiência seja importante. E eu acho isso fascinante, que é como é que nós conseguimos, ou seja, estando a trabalhar para ganhar dinheiro e para viver, por assim dizer, como é que nós conseguimos ter uma experiência que seja desafiante e que seja interessante para toda a gente. Isso atrai-me imenso nesta questão mais interna de employer branding. Respondendo à tua questão de como é que nós fazemos este mapeamento de retenção e engagement. Nós fizemos um mapeamento de todo o employee cycle, portanto, desde o momento em que alguém ouve falar da empresa até o momento em que saem, se tornam alumni ou mesmo voltam a entrar na empresa. E olhando para a parte da employee journey, aquilo que nós fizemos é, portanto, temos um mapeamento de todos os touch points ao longo da journey e temos aquilo que se chama os key moments of truth. E esses são aqueles momentos, aqueles touch points em que é tipo. Vou envolver muito inglês agora vai ficar muito misto, mas pronto, é tipo o make it or break it da relação entre colaborador e empresa. E então, nesses touch points é onde supostamente deveria incidir o nosso maior foco também. Estes touch points, estes key moments of truth, foram mapeados tendo em conta benchmarked, mais ou menos quais são os key moments of truth, mas também de acordo com os nossos surveys internos e nós aí conseguimos perceber qual é a importância que as pessoas dão a que determinados pontos. Mas isto também é uma coisa que ainda está em desenvolvimento dentro da empresa. Ok. Mas é isso, ou seja, vai sempre partir primeiro de tudo de dados ou factos ou conhecimento da pessoa que estamos a querer servir. É que neste caso há muitos paralelismos entre o servir o colaborador e servir o cliente. É muito parecido, ou seja, as métricas são semelhantes, a forma de agir é semelhante, o facto de haver um Key Moment of Truth ou um mapeamento dos Key Moments of Truth é igual também, porque tu queres Key Moments of Truth que os clientes sempre têm, é a mesma coisa. Há muitas coisas que são semelhantes e eu, como toco nos dois lados, porque os clientes da Join são clientes de Employer Branding, eu consigo ver essas duas vertentes e elas são muito, muito semelhantes. Eu passei a vida toda a lidar com clientes
E quando comecei a lidar com os colaboradores dos clientes e como é que se pensa isso, é interessante porque é muito semelhante. Mas parte tudo daqui. Parte de nós sabermos, primeiro, quem é que é o nosso talent target, ou quem é que são as pessoas que hoje fazem parte da organização, quem são e depois o que é que elas valorizam. Porque só a partir do momento em que nós extraímos essa informação é que nós conseguimos tomar decisões, ir para a esquerda, ir para a direita, whatever. Mas é engraçado porque tanto com clientes como com colaboradores, tudo parte de nós sairmos do achismo e partirmos para a pessoa para quem eu quero falar, o que é que ela valoriza, do que é que ela tem medo, o que é que ela ambiciona. E aqui entramos numa outra conversa sobre employer branding que tem a ver com o posicionamento que a empresa assume. Que nós podemos posicionar-nos como uma marca que atrai pessoas e que serve as pessoas num sentido de progressão de carreira, ou a posicionarmos como marca que serve as pessoas como de um ponto de vista de cidadania, de pertença, de impacto social, se ela valorizar isso. Né? Nós temos que definir o nosso posicionamento com base no talento que nós precisamos, o que é que eles valorizam. E um bom exemplo disso, de quão importante é nós definirmos o posicionamento da nossa empresa e ser fiéis a ele, e ao que é, porque nós temos sempre um give and get, temos sempre algo que nós damos e algo que exigimos. Um exemplo interessante é, por exemplo, as grandes consultoras, a Deloitte, por exemplo. Bom, eu nunca trabalhei na Deloitte. Espero um dia trabalhar com a Deloitte, que é diferente. Mas as consultoras não são conhecidas por ser um bom sítio para trabalhar. Não têm essa reputação. Não é? Tu não vais para uma dessas consultoras e assumes que vais salvar os golfinhos. Bom, estou a exagerar, mas não é esse o ponto. O ponto é, tu vais para uma dessas consultoras e tu sabes que, e eu nunca trabalhei lá, isso é isto, que é, vai ser super exigente, vais trabalhar que nem um cão, horas, intensidade, stress, é o teu give, mas tu vais ter progressão de carreira, vais aprender bem rápido, vais ter um potencial retorno financeiro grande, e esse é o teu get. E é sempre esta balança. E no fundo eles assumem um posicionamento de progressão de carreira. Tu vens para aprender, para evoluir e para progredir. Porque toda a gente sabe que se tiver 3, 4, 5 anos na Deloitte, quando sair dali consegue virtualmente um trabalho em qualquer lado. Entre aspas. É um acelerador de carreira, uma rampa de lançamento. E esse é o posicionamento que eles assumem sempre e não escondem. Portanto, eles não te dizem, como falámos há bocado, eles não dizem que é o sítio que tu vais para lá para jogar ping-pong. Ou que tu não vais para lá para ter um super ambiente de trabalho em que sentes que estás a ter impacto numa causa qualquer que tu acreditas. Não é isso. Mas eles são claros. Tipo, eu acho que isso é bom employer branding. Honestamente. Porque eles estão a ser congruentes com aquilo que eles são e atraem pessoas interessadas nisso. E uma coisa é certa. As Big Four não têm problemas de atração de talento. Não têm. Porque o give and get é claro. E as pessoas que são interessadas na progressão de carreira aceitam isso. Que é, ok, eu tenho que dar isto, isto e aquilo outro. Ok, mas se o meu interesse enquanto talento é aprender rápido e progredir, eu aceito. E eu acho que isso, muitas vezes, quando eu tenho este tipo de conversas, não cabe na cabeça de muita gente. Mas isto, para mim, é bom employer branding. É. E eu até agradeço bastante tu dizeres isso, porque é muito isso. Eu acho que hoje em dia as empresas sentem uma grande pressão que tem de ser tudo e tem de chegar a todo lado. É questão de ter excelentes salários, tem de ter imensa progressão de carreira. Não é. É exatamente isso. Cada empresa tem de se posicionar da maneira que acha mais crítico para a empresa em si e onde que realmente quer se solidificar. Esta questão de desenvolvimento de carreira, para uma grande audiência, desenvolvimento de carreira é crítico. É mesmo muito importante. Há pessoal que vão à procura de salários altos, e tudo bem, e há empresas para isso. Há pessoal que vai à procura de desenvolvimento de carreira, há empresas para isso. Há pessoal que, se calhar mais sénior, não sei, que só quer estar bem,
continuar a fazer aquilo que está a fazer, se calhar gerir equipas, continuar tipo a crescer ao nível deles, porque depois isso também é outra questão, é em termos de crescimento na empresa, não é uma coisa linear, não temos de estar sempre constantemente a crescer exponencialmente. Não, às vezes estagnamos. E é ok. Precisamos desse estagnar para perceber aquilo que ainda queremos saber mais ou não. Eu acho que há empresas para tudo. E não temos de ser tudo para toda a gente. Há um podcast muito interessante com o Simon Sinek em que ele refere isso tudo, que antes nós tínhamos a nossa comunidade para nos dar, pronto, para nos sentirmos apoiados, para nos sentirmos acompanhados, a questão também da religião, o pessoal ia à igreja, então tinha lá essa questão mais espiritual. Hoje em dia, as comunidades são completamente diferentes e depois do Covid ainda é mais diferente. Nós estamos muito isolados. Então procuramos nas empresas tudo. E não é bem assim. E acho que, enquanto empresa, também é importante que as empresas definam o que é que querem dar e o que é que não podem dar. E depois é para nós, colaboradores, importante perceber aquilo que nós queremos, ou seja, qual é o nosso objetivo, e é ok se não soubermos, aprendemos, vamos descobrindo o que é que nos sentimos confortáveis, o que é que não gostamos, e vamos crescendo assim também. Mas pronto, acho que também é importante para os colaboradores perceberem: é esta a empresa que eu quero para o meu objetivo ou não? E é isso. E só para ligar eu lembro-me agora a ligação que queria fazer, que é isto tudo parte de um conhecimento claro daquilo que eu sou enquanto organização e do que o talento que eu quero atrair valoriza. Exato. Que não quer dizer que, no caso estávamos a falar, que a Deloitte vai ser assim para sempre. Eles podem mudar a estratégia eventualmente. Mas Exato. hoje parte desse primeiro passo que tu referiste há pouco, quando eu te perguntei, então o que é que vocês fazem, qual é o processo de mapeamento de pensamento? E tu disseste, o primeiro passo é saber. É saber o que é que eles valorizam, saber o que é que eles querem e o que é que eu posso dar. Não é o que eu quero dar, é o que eu posso dar. E parte tudo dessa aprendizagem. Ok, perfeito. Tu foste a primeira pessoa com que eu falei que também intuitivamente fez aquilo que nós intuitivamente fazemos aqui, que é separar employer branding interno e employer branding externo. Também foste a primeira pessoa com que eu falei que fez isso. Que é uma cena que imagina, nós não inventámos a roda, não é? Simplesmente para nós intuitivamente foi mais fácil para processar dividir employer branding interno e employer branding externo, em que o interno contribui para a retenção, é aquilo que se faz em termos de retenção, engajamento e etc, aquilo que se passa cá dentro da organização, que também envolve comunicação, diga-se de passagem. Sim, sim. E a parte do employer branding externo, que vai definir então esta experiência de recrutamento, como é que eu atraio as pessoas, a comunicação da marca institucional, da marca empregadora para fora. Eu achei interessante quando eu percebi que tu também dividias isto, porque lá está, partiu da intuição. E eu sou um grande fã da intuição, porque ela não é palpável também. E eu acho sim, que sempre que tudo o que não é palpável e que tem uma componente de subjetividade tem mais magia. E por isso eu perguntava-te se tu tens algum exemplo prático da tua prática hoje de employer branding, algum exemplo que possas dar, alguma história ou algo do género, em que tu seguiste a intuição. Fazes-me perguntas difíceis. Mas sim, acho que tenho um exemplo que se calhar vai ser assim um exemplo mais controverso. Ok. EVPs. Queres explicar só o que é? Exato, sim, sim, sim. Então, o Employer Branding Proposition é basicamente a nossa proposição de empresa, o que é que nós damos aos colaboradores ou o que é que candidatos têm a ganhar a juntar-se à empresa. É basicamente a resposta à pergunta: porque é que eu me haveria de juntar à tua empresa? Normalmente eu acho que também depende de como as empresas olham para os EVPs. Há empresas que olham para o EVP como uma frase, um statement, por assim dizer. Há outras empresas que olham para os EVPs como um conjunto de cinco
comportamentos, ou 5 qualidades, ou 5 valores, pronto, por aí. Quando se ouve falar em employer branding, das coisas que mais se ouve é EVP, que é a primeira coisa que uma pessoa deve fazer, pronto, para além da auditoria, e perceber a nossa audiência, benchmark e isso tudo, é a definição dos EVPs. Quando eu estava a começar em Employer Branding, eu tinha muito. Eu agora já estou a ficar mais relaxada com isso, mas quando eu comecei com Employer Branding, era muito a questão de seguir os passos. Então, tenho que ter os EVPs, tenho que ter os EVPs, e os EVPs, e os EVPs, e os EVPs. E pronto, fazíamos workshops, e isso tudo. Eu agora já cheguei a um ponto em que estou mais relaxada, mas, por exemplo, aqui na MBIO, estávamos muito, na Mercedes-Benz IO, estávamos muito com essa questão da definição dos EVPs. Até que chegou um ponto em que nós também estávamos a fazer a reestruturação e a definição, a redefinir, os nossos valores da empresa, e também a falar com a minha chefe, chegámos mesmo à conclusão de que se calhar os nossos EVPs não têm de ser uma coisa à parte. Os nossos EVPs são os nossos valores. E é ok, tipo, nós vivemos os nossos valores, a maneira como nós fazemos os nossos valores na empresa é, nós temos cerca de 5 valores e indexados a esses 5 valores nós temos comportamentos, que é para ser claro como é que as pessoas devem agir e respeitar esses valores. E em vez de nós estarmos a criar esses EVPs, por assim dizer, externo, e depois tínhamos EVPs externos e valores internos, eu acho que é aqui onde Employer Branding interno e externo se junta, que é aquilo que nós comunicamos externamente tem de ser o mesmo que comunicamos internamente. E a mensagem tem de ser super clara. E a verdade é que aquilo que nós comunicamos internamente são os nossos valores. Então nós passamos essa comunicação externamente também. E toda a nossa comunicação, também se quem tiver curiosidade pode ir ver isso também à nossa comunicação social, os nossos valores estão indexados a tudo aquilo que nós fazemos, a toda a nossa comunicação. Um vídeo, como é que o vídeo se conecta com colaboração, ou com impacto, ou com excelência? Como é que se conecta com a nossa tribe, que também é um dos nossos valores. E aí acho que também foi muito a intuição de me mudar, de mover-me um bocadinho de aquilo que é quase a regra e aquilo que, exato, o tradicional que é que diz, para o que é que faz sentido para nós. E até agora é isto que tem feito sentido e tem resultado. Então não sentimos necessidade de ter EVPs. Temos os valores. Yeah. Pá, se eu tivesse de definir em 5 segundos a EVP no vosso caso, então seria pá, nós somos uma empresa que realmente vive os valores. Exato. No fundo seria isso. Mas isso é interessante. Quais é que são os vossos valores? Já agora, portanto, tu disseste excelência. Sim, agora é um teste para ver se eu sei todos. Não, mas já Então, eu passei por esse teste há bué de há pouco tempo. Porque a também sério. estava num podcast com um amigo meu empresário, e estávamos a falar disto, valores, porquê? Porque nós, na avaliação dos colaboradores, na avaliação trimestral, parte da avaliação é qualitativa, escrita, de como é que o colaborador sente que contribuiu para o valor, para cada um dos 6 valores da empresa. Ou seja, Como nós. explicitamente como é que ele serviu esse valor. Eu estava a explicar isto e ele, então, mas e quais é que são os valores? Eu, então, portanto, saiu, mas foi difícil. Eu acho que isso é uma aprendizagem, porque se para quem define os valores, e já os definiu há tanto tempo, eles não estão na ponta da língua, é sinal que não vão estar na ponta da língua dos colaboradores. E se os valores são guiding lines éticas de como viver o dia a dia na organização, eles têm que estar na ponta da língua dos colaboradores. E como tal, têm que estar na ponta da língua dos líderes. E isso foi um momento de aprendizagem importante. Se não te quiseres pôr a dizer os valores, não. Eu sei. Eu sei. Não achas? Tipo, nós apresentámos os valores do ano passado. E foram meses e meses de trabalho. Depois também tivemos assim todo um lançamento e foi super giro. E lá está, como trabalhamos muito internamente e externamente, pronto, se eu não souber, acho que alguma coisa de errado está comigo. Mas sim, então, nós temos 5 valores. Também
por regra, ou seja, não queríamos passar dos 5, porque também dita a lei que as pessoas só conseguem reter mais do que, só conseguem reter até 5. Então, primeiro que tudo, nós somos customer centric. E aqui eu gosto muito deste valor. Eu sei que toda a gente revira os olhos neste momento a pensar, oh, mais um. Mas eu gosto muito deste valor porque uma coisa que nós explicámos mesmo desde o início, e é das coisas que, quando eu estou a falar deste valor, eu mais sublinho, é que isto é um valor interno da empresa. E ao nós dizermos que somos customer centric, não estamos só a referir-nos aos nossos clientes externos. Eu, por exemplo, eu faço comunicação interna e employer branding. Faço parte de duas equipas. A equipa de comunicação e a equipa de People Experience and Rewards. Então faço parte da parte de backbone. Eu não trabalho em produto, eu não tenho um customer facing, um trabalho customer facing. Os meus clientes são os nossos colaboradores. Eu sou customer centric se todo o meu trabalho for feito em função do que é que os nossos colaboradores querem. Portanto, eu analiso os dados vindos dos nossos colaboradores, de qual é a experiência que eles querem, qual é a experiência que eles estão a ter, e isso tudo. Portanto, para nós, este valor do customer centric não é só, não são só os nossos clientes, É as são os nossos pessoas que serves, na colaboradores. tua função é as pessoas que serves. Que Exatamente, vem corroborar aquilo que eu estava a dizer há pouco, da semelhança, no fundo, entre servir um cliente ou servir um colaborador. exatamente. Eu acho isto super interessante. Pronto, depois o nosso segundo valor é a colaboração, claro. Eu acho que, porque vai bater também muito ao nosso quinto valor, que é a tribo, ou a tribe. Acho que quero achar que a Mercedes-Benz IO é conhecida por falar, pois nós somos os Embioneers e somos uma tribe, e é muito isso. Colaboração é mesmo muito importante para nós e é algo que eu menciono sempre a qualquer candidato ou pessoa que esteja interessada em juntar-se à Mercedes-Benz IO. Colaboração é mesmo muito, muito, muito importante para nós. E é tipo dos nossos maiores valores dentro da empresa. E porquê? Por causa que nós temos, porque temos uma tribo. E as pessoas, aliás, se for perguntar a qualquer pessoa, e não só na Mercedes, Benz eu, em qualquer empresa, as pessoas vão sempre dizer que o melhor dessa empresa são as pessoas. Uhum. E nós aqui, quando nós estamos a falar de posicionamento, isto é um dos nossos posicionamentos. A nossa cultura é super importante para nós. E por isso nós damos imenso valor à nossa tribo e à colaboração, para manter essa cultura e para crescer a cultura, porque a cultura está sempre em mutação, vá, por assim dizer. E depois os outros dois é Excellence e Impact. Portanto, excelência e impacto. Ok. Por curiosidade, como é que tu definirias cultura organizacional? Uf. É uma coisa tão. Eu acho que é um feeling. Eu acho que, tipo, pelo menos para mim, dos maiores desafios é como é que tu medes cultura, como é que tu medes este feeling. E isso vem através do engagement, ou seja, vem através, tipo, o pessoal está a interagir com os posts, o pessoal está a participar nas iniciativas que nós fazemos. Uh, ok, se calhar está a participar, mas qual é o mood? Qual é o mood geral? Está lá porque se sentiu obrigado? Está lá porque quer estar e está envolvido? Ou está lá porque simplesmente quer estar com as pessoas, mas não quer saber do que é que está a acontecer exatamente nessas iniciativas? Por isso, para mim, a cultura é muito um sentimento e é muita questão da união da empresa, se estamos todos para o mesmo ou não. Qual é o teu, já agora? Estou curiosa. Parte semelhante, em parte é semelhante, ou seja, eu acho que a cultura é a interseção entre as palavras e as ações diárias na empresa. Gosto. Um, porque trabalhar a cultura de uma organização não é ter palavras na parede. Trabalhar a cultura numa organização não é ir jogar paintball uma vez por trimestre. Mas também é. E há uma coisa que nós dizemos muitas vezes que é:
start by story doing, not storytelling. Uhum. E o storytelling, a narrativa, é muito, muito importante. Mas, principalmente na cultura, o que é dito tem de ser acompanhado por aquilo que é feito. Porque eu não posso dizer que a nossa cultura é caracterizada, e vou falar do nosso caso em particular, pelo feedback honesto, construtivo e frequente, sem limite de hierarquias, portanto é de baixo para cima e de cima para baixo e horizontal. Eu não posso dizer isto e depois um colaborador dar-me um feedback construtivo e honesto e eu não o receber da melhor forma. Estás a ver? E ser agressivo ou desvalorizar ou a minha expressão corporal não acompanhar o receber. Eu dizer, sim, sim, obrigado, mas estar tipo a revirar os olhos. Sim, Eu não posso dizer que isso é parte da minha cultura e não agir com base nisso. Então, a forma como eu iria definir a cultura organizacional é a forma como estes dois círculos se intersetam. Aquilo que é dito e aquilo que é feito todos os dias na organização. Que no fundo acaba por ser um feeling. Que é como é que eu me sinto sim, relativamente a essa interseção. sim. Acho que Porque seria é isso. isso, é tipo, eu meço a cultura com base no resultado dessa interseção, que é exatamente qual é esse Exato. feeling que fica. Mas agora estavas a dizer isso e fez lembrar uma coisa, quando nós estávamos a fazer o nosso, a reinventar vá, os nossos valores, havia sempre aquelas típicas palavras que é a honestidade e isso tudo. E eu lembro-me que nós até pensámos que era se honestidade é um dos nossos valores, então algo está mesmo muito mal na empresa. Porque é muito isso, é muito. Se é algo que está inerente, não precisa de ser um valor, está inerente, faz parte dos nossos comportamentos. Hum. E então fizeste agora, ou estás a dizer isso e das ações, e tem de dar match às palavras, foi muito isso. Eu acho que também passa muito por. Há coisas que são tão básicas que não têm de ser ditas, têm de ser sentidas e vistas e Uhum. tipo, presenciadas. Ok. Concordo. Um dos nossos valores é a honestidade. Não, a sério, eu sou sempre esta pessoa, eu sou sempre esta pessoa. E Não, pronto, e não, agora não, nunca tudo bem. mais falamos. Mas imagina, eu concordo com o que estás a dizer. Mas se fosse por aí, então eu não acho que a excelência devesse ser também um valor. Por exemplo. Percebo, sim. Um, Mesmo então, colaboração também. exato. Ou seja, eu acho que a definição de um valor ou de uma lista de valores é só. O que nós estamos a dizer é: estão a ver isto que vocês já sabem inerentemente que é importante e que é bom? Eu estou só a reforçar que isto Uhum. são as 5 ou 6 coisas mais importantes de cumprir eticamente e comportamentalmente aqui. Um, por isso, imagina, os valores têm sempre conotações positivas. Pá, Sim, ninguém vai dizer, olha, o valor aqui da empresa é pá, lixanço, né? Tipo, desde que tu sintas que o cliente vai gostar mais, lixa o colega. Pá, ninguém exato. define isso, né? Tipo, os valores têm sempre conotações positivas. E numa organização, tu esperas, pelo bom senso, que toda a gente cumpra estas coisas positivas, né? Tu, quando contratas alguém, tu esperas que essa pessoa faça bem o seu trabalho, esperas que essa pessoa trate bem os outros colegas, esperas que essa pessoa não roube no escritório, né? Mas ainda assim eu acho que deve haver um reforço daquilo que é realmente importante para ti. Para nós, na nossa Concordo. visão, é realmente importante reforçar esta questão da honestidade, não só como um valor, como por exemplo, nós temos um documento de guidelines de como dar e receber feedback. Que no fundo fomos muito beber aquilo que a Netflix faz. E esta sexta-feira eu marquei uma formação com a equipa toda outra vez só para reforçar novamente isto. Portanto, vou dar 30 minutos falar novamente sobre isto, sobre quais são as nossas guidelines e como é que se dá e recebe feedback. Porque tivemos uma pessoa nova a entrar agora, eu gosto sempre de ir reforçando, porque sinto que da última vez que falámos disto não houve peso suficiente e agora como entrou uma pessoa nova, hoje é o primeiro dia, vou aproveitar para reforçar isso na sexta-feira. Mas
é só porque para nós é mesmo importante e queremos garantir, especialmente à medida que vamos crescendo, porque torna-se mais difícil manter. Uma cultura é mais difícil de manter e florescer quanto maior é a organização, né? Obviamente. Sim. E porque são mais pessoas, né? No fundo, E é há mais. normal, exato. Yeah. Então o que nós queremos fazer é garantir que este valor que é tão importante para nós continua a ser respeitado só porque nós acreditamos que é crucial para o nosso crescimento. E então foi por isso que sentimos a necessidade de definir guidelines para isto, etc, etc. Esta cena toda de como é que eu reajo corporalmente ao feedback. Pá, ninguém gosta de receber feedback negativo. Sim. Ninguém gosta. Tipo, mas tem de haver uma forma de nós agirmos para com isso. De quando alguém diz que tu fizeste que estava mal feito, a tua reação não ser defensiva. Ser primeiro tu perceberes que isso é um bom indicador, porque se aquela pessoa está a arriscar a dificuldade social e humana que existe, nós não queremos criar problemas com os outros, de arriscar essa relação contigo de alguma forma, porque acredita mesmo que tu podes fazer melhor, isso deve ser prezado e não desprezado. E então tu tens de criar este mecanismo interno de não, eu não vou entrar à defensiva porque esta pessoa acredita mesmo que eu consigo fazer melhor e isso é bom. Porque a partir do momento em que essa pessoa não dá esse feedback é porque acredita que tu não dás mais. Estás a ver? E é um bocadinho por aí que nós reforçamos esta parte da universidade. Concordo. Eu também disse a universidade, foi um péssimo exemplo, mas nós também temos isso na descrição dos nossos valores. Não, mas nós temos isso na descrição. Porque é a vossa organização, tipo, a vossa organização entende assim. Estás a ver? Sim. Nós não temos tribo ou trabalho em equipa como um dos valores, mas isso está implícito. Exato. Exato, é como nós. E essa questão do feedback, sim, e essa questão do feedback, para já gosto bastante que faças um reinforcement dessa questão dos valores e dos comportamentos. E acho que é muito assim que as pessoas depois também vão memorizando os valores. E relativamente ao feedback, concordo plenamente. E é muito isso, é muito de... Se eu gosto de alguém, eu quero o melhor para essa pessoa, eu quero que essa pessoa cresça. E para mim feedback é mesmo muito importante. Eu adoro receber feedback e adoro dar feedback exatamente por isso. E a maneira como nós damos feedback também é muito, muito importante para que também o outro não leve isso de uma maneira mais pessoal, que não é esse o objetivo, mas que também esteja aberto. E sim, tipo, feedback também é das coisas que nós. Não sei, acho que há muitas empresas e fala-se muito isso, que é como é que se institui uma cultura de feedback. E não acho que seja uma coisa que nasce assim do dia para o outro. Acho que é uma coisa que se vai construindo. E é muito isso, é que comportamentos é que uma pessoa consegue ir fazendo para ir construindo essa cultura de feedback de ponto a ponto. Temos muita questão de segurança psicológica também. E pronto, isso depois também entra assim muitos outros tópicos. Até porque eu escrevi sobre isto há uns tempos no LinkedIn e isso tornou-se real para mim porque estava a senti-lo e acho que vou sentir cada vez mais, seria bom sinal. Em parte bom sinal, que é à medida que tu vais subindo hierarquicamente numa organização, menos feedback tu recebes. Sim, é verdade. Eu sinto isso também. E isso é um problema. Porquê? Porque se eu estou mais acima na hierarquia, quer dizer que aquilo que eu faço e aquilo que eu decido tem, teoricamente, mais importância. Porque se um estagiário, e agora vou completamente destermar os exemplos, mas se um estagiário errar no café que alguém pediu e trouxe um café com leite em vez de um americano para alguém, não tem muito impacto na organização. Mas se o CFO decidir mal o budget para o ano seguinte, isso sim pode ter um impacto gigante, não só na evolução, no crescimento, nos bons resultados, como na própria sobrevivência ou vida da organização. E por isso a ideia foi um bocado essa, que é,
eu tenho que garantir que quem está mais acima na organização continua, nem de receber mais, mas continua a receber o mesmo feedback. Porque se eu estiver a pintar o teto, eu vou estar fixado em como é que o teto está a ficar. Porque é normal, é a natureza do meu trabalho. Mas se eu estiver a pintar o teto e não estiver a reparar que eu estou a sujar o chão todo, isso é um problema. Porque eu posso estar a pintar bem o teto, mas eu estou a sujar o chão todo. E eu preciso que alguém que está responsável pelo chão diga: Pedro, estás a sujar o chão todo. Porque senão, quando eu reparar, pode ser tarde demais. E foi um bocadinho por aí. O processo de pensamento foi esse. Não, eu concordo. Eu acho que é muito difícil. Para quem está abaixo, por exemplo, uma estrutura mais hierárquica, por exemplo, na Mercedes-Benz AEO, a nossa estrutura é muito, pronto, é flat, é mais flat, nós só temos uma camada de middle management e depois temos logo os C-level. E eu acho que é muito, eu consigo perceber que de baixo para cima dar feedback é complicado, principalmente se não existir essa segurança. Pronto, depois também acho que temos de ser sinceros, também estamos a lidar também se calhar com muitos egos, não só em termos de hierárquicos, mas no dia a dia lidamos também com muitos egos e as pessoas interagem ou lidam de maneira diferente com feedback, com criticismo e isso tudo. E eu consigo perceber que pronto, é muito difícil, mas eu concordo totalmente contigo. Eu acho que o feedback é crítico, tanto para quem dá como para quem recebe. E quem recebe também tem de estar super receptivo, porque às vezes basta uma má reação para imediatamente criar essa questão de ok, já sei que esta pessoa não posso ser sincera, não posso dizer isto, não posso dizer aquilo. E só isso já cria obstáculos para depois Yeah. as coisas resultarem da melhor maneira. E eu acho que estas coisas estão mesmo nos detalhes. Imagina, alguém abaixo da hierarquia pede para falar com alguém que está acima da hierarquia porque tem um feedback importante para passar. E essa pessoa diz: não tenho tempo esta semana. Não recebeu mal o feedback, não foi agressivo, mas não valorizou. Uhum. E isto é uma coisa pequena que faz toda a diferença, porque a partir desse momento essa pessoa já não vai ter a abertura para dar feedback, portanto não é valorizado. Passa ao resto dos colaboradores e tá, pronto, há um vírus já. Exato. Porque depois é isso, é tipo, as pessoas depois vão falando e vão partilhando essas experiências e vão aprendendo umas com as outras. E por acaso é engraçado, como eu trabalho em comunicação, hum, para mim eu vejo significados em tudo. E eu vejo, por exemplo, eu acredito que as palavras têm um certo poder e um certo peso, vá, dependendo das palavras que usamos. E então, quando eu estou a ter conversas com as pessoas, não é que eu esteja a esmiuçar cada coisa que esteja a ser dita, não é de todo isso, mas há palavras que para mim vão ter um maior impacto do que outras, ou há palavras das quais eu vou se calhar tirar um segundo sentido do que outras. E eu acho que às vezes, inconscientemente, somos muito assim, somos muito de se calhar usou esta expressão e não usou aquela, se calhar queria dizer isto ou queria dizer aquilo. Por isso eu acho que, pronto, no que toca a feedback tem mesmo de ser dado com cuidado e com alguma reflexão. Então, perfeito. Fechando aqui este tema do feedback, em que é que tu sentes que a Mercedes-Benz e a IO, o que é que tu sentes que vocês fazem bem dentro do employer branding? Ou por outras palavras, porque é que um talent target vos deve escolher a vocês e não a um concorrente de talento? Excelente pergunta. Então, se calhar começando por aquilo que eu mais valorizo na empresa. Nós somos uma empresa mesmo muito transparente. E eu sei que se calhar nem toda a gente tem esta opinião. Do meu ponto de vista, eu acho que nós somos uma empresa muito, muito transparente no sentido em que qualquer pessoa pode exprimir a sua opinião, pode perguntar o que quiser que seja anónimo ou não, que vai ter uma resposta e essa resposta vai ser dada com ponderação e vai ser bem respondida e de uma maneira respeitosa.
E para mim, eu valorizo imenso isso. E eu acho que é algo que nós fazemos mesmo, mesmo, mesmo muito bem. Depois, esta questão toda de, pronto, as empresas dizem sempre muito que, pronto, a nossa empresa é sobre pessoas e para pessoas e as pessoas é que interessam. E não estou a querer tirar valor a isso, porque nós dizemos exatamente o mesmo. Apenas, claro, falando da minha experiência e também estando envolvida em people experience, vá por assim dizer, eu acho que nós fazemos também mesmo muito bem ouvirmos o que as pessoas querem. Não estou com isto a dizer que as pessoas têm tudo aquilo que querem, porque nós temos de ser realistas que isso não é possível e que não vamos deixar toda a gente felizes. Nós somos 700, mais de 700 pessoas. Não, um bocadinho abaixo de 700. É muito difícil agradar a toda a gente. Mas Impossível. aquilo que eu vejo, exato, é impossível, exato, é mesmo muito, muito difícil. Mas aquilo que eu vejo é que nós temos mesmo muito esforço e muito pensamento e muita preocupação, em dar a melhor experiência, que conseguimos a todos os a todos os nossos colaboradores. E eu vejo mesmo muita gente a trabalhar arduamente para isso. Por isso é que tenho de sublinhar essa parte. Depois, algo que eu acho que no mundo de hoje, então, toda a gente valoriza é mesmo a questão da flexibilidade. E nós oferecemos flexibilidade nesse sentido. Por exemplo, eu trabalho em casa as vezes que eu quiser. Também gosto muito de ir ao escritório porque gosto de estar com as pessoas. Os nossos escritórios também são super. São fantásticos. Nós temos uma equipa de Space Center em todos os escritórios, cuja função é mesmo trabalhar à volta da experiência do colaborador no escritório. E nós temos imensas iniciativas. Nós temos sopa no escritório, nós temos médicos no escritório, nós temos mesmo imensas coisas para nos fazerem sentir bem e temos também essa flexibilidade de podermos trabalhar vá onde quisermos, dentro de Portugal e da Alemanha, e depois também podemos agora noutros países. Mas sim, eu acho que hoje cada vez mais é ainda mais valorizado. Boa, então olha, aqui para fechar tenho uma pergunta que acho, ou um desafio que acho que é interessante, que era muito do tecido empresarial em Portugal não reconhece a importância de employer branding porque não sabe o que é, porque não tem consciência suficiente ou porque não sente ainda com intensidade suficiente o problema do talento para sobrepor a importância do problema de talento a outras coisas e investir eventualmente em employer branding ou em cuidar da retenção, cuidar da cultura, cuidar do engajamento ou garantir que estamos a ter os perfis certos, etc. Aquilo que nós hoje estamos a falar como employer branding, no geral, tanto externo como interno. Como é que tu explicarias ou demonstrarias a essas empresas a importância de investir no employer branding? Porque nós até agora estivemos a falar do que é que ele é, não é? Mas tentar perceber que impacto é que ele tem, como é que tu hoje justificarias a uma empresa que tenha 100, 200, 300 colaboradores ou etc. Que deviam investir em employer branding e porquê? E depois que conselhos é que tu deixarias a essas mesmas empresas, sendo eles mais gerais ou mais práticos e específicos? Eu se calhar começaria por algo que tu referiste no início, que é a questão de sales e portanto, as métricas de vendas de employer branding são muito semelhantes. É exatamente por isso. Se nós queremos que o nosso negócio seja sustentável, isso não depende só do nosso negócio em si, das nossas vendas. Depende de termos pessoas que suportem o desenvolvimento desses produtos e dessas vendas. E eu acho que é bastante conhecido que, em termos de retenção e em termos de atração, é muito difícil nós hoje em dia conseguirmos atrair pessoas para a nossa empresa e retê-las. Portanto, nós temos retenção de pessoas entre 2, 3 anos, e precisamente no mundo tech, então ainda é menos. Assim, entre os 2, 3 anos e depois o pessoal sai. Portanto, é importante que, se nós queremos que o nosso negócio seja escalável, nós precisamos de ter um sistema interno de pessoas que seja escalável também.
O employer branding não tem de ser algo, não tem de ser um quebra-cabeças que é logo criar uma equipa gigante e meter imenso dinheiro por trás. Não tem de ser assim. É começar pequeno. Qual é a experiência que nós estamos a dar neste momento? Quais são os nossos desafios? E como é que nós queremos, como é que se diz, superar, vá, e responder a esses desafios. E é básico, começamos assim. Não tem de ser uma coisa gigante. Eu acho que às vezes poderá haver assim alguma, como é que se diz? Não é receio, mas alguma dificuldade das empresas em aplicar employer branding, porque se calhar pensam logo que tem de ser logo uma coisa gigante e não tem. Tipo, façam só uma análise interna à empresa e vejam em que posição é que está e o que é que podem melhorar. E às vezes quick wins já ajudam imenso. E comecem daí. O que é que tu dirias que seria uma quick win, por exemplo? Não é bem um quick win, mas acho que as cenas mais simples que pode fazer é só criar um survey. É criar um survey e ver qual é a percepção interna que o pessoal tem. E isso vai dar imensa informação. Aquilo que as empresas fazem com essa informação, pronto, é outra coisa. Mas se querem perceber exatamente o que é que está a acontecer, surveys, eu sou muito adepta dos surveys. Seria o primeiro conselho máximo que eu dava também. Tu não Exato. podes tomar decisões, não podes fazer nada, não podes perceber nada enquanto não entenderes o contexto. O que é que se passa? De longe, o primeiro conselho que eu daria seria esse. E é o que nós dizemos sempre a toda a gente. O primeiro passo é a auditoria. E por isso é que nós, eu não sei se falámos disto outra vez, mas por isso é que nós até criámos um curso que damos às empresas só, para eles entenderem como é que podem eles fazer uma auditoria à Boa. própria employer brand. Que é só isso, é tipo, entendam em que fase é que vocês estão. E que problemas é que vocês têm hoje, porque o maior problema é não saber que existe um problema. Isso é o que é realmente grave. Mas ótima resposta, perfeito. Olha, Andreia, obrigadíssimo por esta conversa. Obrigada, eu. É a segunda vez que nós conversamos assim e eu genuinamente adoro conversar contigo e aprendo coisas específicas muito, muito interessantes. Da última vez que falámos até houve uma cena que me fez bué de sentido, que foi, e não sei se podemos falar disso ou não, acho que não tem problema, mas hoje o vosso problema não é atração nem retenção de talento, é mais virado para o engajamento. Aí uma cena pequenina que tu disseste e que bateu mesmo na minha cabeça, que foi tipo, óbvio, que é o problema do engajamento hoje é o problema da retenção da amanhã. E eu achei Exato. isso delicioso. Achei isso muito, muito bom. E o que vai acontecer é eu vou rever esta conversa que nós tivemos, porque há 2 ou 3 coisas que tu disseste que eu achei mesmo super úteis para nós. E portanto, obrigado por isso. Ora, é só, obrigada. Eu adorei a conversa e também eu aprendo também muito contigo. Já da outra conversa também referiste algo que eu achei super interessante, até apontei na altura. E depois também tivemos a tal conversa de comunicação interna é comunicação externa e comunicação externa é comunicação interna também. E eu acho que isso é super, super importante também. Ótimo, perfeito. Então fica o ensinamento final, partilhem só. Quanto mais vocês partilham e recebem dos outros, mais aprendem. Acabei agora de gravar a conversa com a Andreia. Há muitos insights importantes nesta conversa. Eu próprio vou rever tudo o que nós conversámos para solidificar algumas notas, algumas coisas que eu achei muito importantes. E só aqui para fechar o vídeo, é importante não esquecer que qualquer empresa sente 2 grandes dores. Tem 2 grandes barreiras ao crescimento: vendas e talento. Okay? E é muito comum nós concentrarmos primeiro em vendas, e eu concordo com essa ordem, atenção, mas isso leva-nos sempre a um ponto em que o nosso crescimento não é limitado pela nossa capacidade de vender, é limitado pela nossa capacidade de vender e entregar o que vendemos com a qualidade que precisamos de entregar, seja isso um produto
a um serviço. Por isso é que talento é tão importante para o desenvolvimento dos próximos patamares de qualquer empresa. E neste sentido é muito importante que, caso não soubesses sequer o que era Employer Branding antes deste vídeo, continues à procura de mais informação, ok? Continues a tentar entender mais sobre isto e começar a aplicar de alguma forma o conceito de Employer Branding e tudo o que isso envolve. Eu vou deixar aqui em baixo na descrição o link também para o nosso curso gratuito de como fazer auditoria ao Employer Branding da tua própria empresa, e diga-se de passagem que isto é importante porque toda e qualquer empresa tem uma Employer Brand, podem não ser controlada. Vou-vos deixar também o LinkedIn da Andreia aqui em baixo. E para terminar, se chegaram até aqui é porque de alguma forma isto está de ter prendido a vossa atenção. Espero que tenha sido útil e se assim foi, deixei aqui em baixo nos comentários a vossa opinião. Agora é voltar ao trabalho, recebemos hoje uma pessoa nova na equipa, há muita coisa a fazer, por isso, até já.